pegar uma cadeira. Pode pegar. Pode pegar. Ele fica assim, sabe? Ah, vira um cachecol e um lenço ao mesmo tempo. Outras horas ele vira lenço, né? Sabe? A força, a garra, a beleza, a humildade, o amor. Meu nome é Maria de Lourdes da Silva Nascimento de Jesus. 73. Eu chamo Zita Gonçalves Lisboa Almeida, estou com 70 anos. Maria Amélia Nunes da Silva de Souza, 71 anos. 71 anos. É. É o que a senhora conta, né? Por aí. É verdade. É verdade. A minha mãe morreu, eu fiquei com 3 anos. Morreu de parto. No parto? Foi, No de seu parto. parto? Não, da minha terceira irmã, né? Minha mãe morreu muito moça, morreu com... Eu acho que quando ela morreu, ela não tinha nem 30 anos, né? Aí o papai casou logo com essa minha madrasta, que eu fui criada sem mãe, e ela me ensinou a ser uma pessoa digna, né? Então ela era uma mulher muito, como é que se diz? Era uma mulher muito honesta, uma madrasta maravilhosa que nos criou, eu e 2 irmãs, né? Que ela amava a gente muito, muito, muito. E era a melhor coisa do mundo que eu achava, era ela ser minha madrasta, sabe? Olha, se eu te falar o quanto eu sofri com a vida dos meus pais, com meus irmãos e com a minha vida, eu vou dizer para você, viu? Eu agradeço a Deus todo dia o quanto eu sou forte. Agradeço a Deus todo dia como eu sou forte. Meus pais teve 16 filhos e eu sou a mais velha de todos. Ajudei a criar meus irmãos. Fui uma pessoa muito boa para meus pais. A experiência de vida da minha mãe, que não teve mãe. A mãe morreu, ele ficou pequenininho. E eu falo para ela, mãe... Eu até me emociono. Mãe, eu tenho força de vida porque eu inspiro na senhora. Porque eu sei de onde a senhora veio. Eu sei o que a senhora passou. E eu sei o que a senhora suportou, meu pai. Para ter 16 filhos. Trabalhando, grávida, ralando mandioca, de buchão, para ajudar meu pai e tudo. E a senhora suportou até nós tudo grande, velho já, para poder separar dele. Então a minha mãe, olha, eu falo que ela é a mãe mais linda do mundo. As suas conquistas, né? A minha história eu sempre digo que dá um livro, né? Porque quando meu pai separou da minha mãe, me raptou, né? E eu passei 1 ano na roça, chorando, 1 ano inteiro, chorando para vir embora. E pedia ele para vir embora, ele disse, não, mas vocês são 10, sua mãe ficou com 9, eu só trouxe você, eu não tenho direito a um filho. E o pai, o senhor pode ficar com nós todos, é só ficar junto com ela. Não, mas não dá mais. Não dá mais, a gente não se entende. Eu nunca vi eles brigarem, porque minha mãe só ficava calada. Ele bebia, chegava, ficava reclamando das coisas que não tinha. Claro que não tinha, não punha, né, dentro de casa. A gente éramos 10. Sua mãe veio com os 10? E muito doente. Ela sofria já de pneumonia, porque o trabalho dela era de lavadeira. Então, de resguardo, sem resguardo, doente ou não, ela estava na beira do córrego, lavando roupa. E não usava ainda essas máquinas de lavar, nem na casa das patroas, não tinha. Então, pegava as trouxas de roupa, colocava na cabeça e ia para o córrego. E lavar roupa, com barrigão,
ou depois que tivesse tido filho. Não tinha outro jeito de dar comida pra gente. Nunca tive solidão, nunca. Porque eu gosto muito de música, sabe? Quando eu estou aqui sozinha, eu ligo meu som ali, eu só gosto de música velha, assim, sabe? Ligo minha música velha, que eu gosto. Música velha, assim, mal de dizer, que como eu, muita gente gosta também, né? Aí quando eu não estou ouvindo a música, eu ligo a TV, eu gosto de bordar, fico aqui bordando, sabe? Eu não casei. Tive 6 filhos sem casar, né? Mas eu amo meus filhos, eu amei toda a vida, era igual a leoa, lutava por esses meninos, e lutei daqui, lutei dali, até que criei todos, né? Por eu ser assim, honesta e trabalhadora, nunca faltou nada para esses meninos, você acredita? Acredito. Nunca, morei de aluguel com eles. Acho que tudo isso que eu estou vivendo agora, acho que foi Deus mesmo, sabe? O que eu fiz? Eu fui no colégio, falei com a diretora, lá da Escola Nova, Setor Sul. Eu nunca menti minha vida para ninguém, contei para a diretora, dona fulana de tal, eu sou mãe solteira, eu tenho 6 filhos, e então quero que a senhora bote o mais velho de manhã e a outra à tarde. Aí contei ela por quê, né? Porque quando aquele de manhã fosse, na aula de manhã, a outra ficava olhando os menores. Aí quando aquele voltasse, ela ia. Aí deu certo. Todo mundo estudou. Aí minha vida amorosa foi assim, eu achava que o fulano me amava, mas não amava não, era tudo ilusão, né? Quando eu arranjava o filho, eu tive 2 filhos de um homem só. Aí, quando eu tive a segunda, que ele não fez nada por mim, eu saí fora. Tinha gente que falava pra mim, você não tem vergonha de ficar arranjando filho, não sei o quê? Eu digo, não, eu não tenho. Filho é coisa de Deus, né? Aí, depois dos meus 55 anos, eu me casei com uma pessoa maravilhosa, né? E ele disse, eu não quero saber do seu passado, quero saber do que vai passar daqui para frente. E aí nós se casamos, padre civil. Aí depois que eu casei com ele, foi que eu vim conhecer o amor, o que era um homem amar uma mulher. Aí eu comecei a trabalhar, sempre na dureza, né? Trabalhar de doméstica, numa casa trabalhei lá 4 meses, depois não gostei e saí. Voltei para a diária de novo. Trabalhei na diária. Depois arranjei um emprego aqui no Hospital do Gama, na limpeza, né? Trabalhei aí 21 anos, 20 anos na empresa e 3 anos aposentada. Daí foi que eu me aposentei, né? E sempre gostei de trabalhar, minha vida era trabalhar, gostava das coisas arrumadinhas, né? Então eu nunca fui de dizer, vou pedir isso para fulana, eu não gosto de pedir nada para ninguém. Eu prefiro ir atrás. Eu sempre falava antes, eu não quero que ninguém me dê nada, eu quero trabalho. Porque se eu trabalhar, eu vou ter como sustentar meus filhos, né? E como é que tá sendo envelhecer para você? Tranquilo também, sabe? Eu pensava que quando ficasse mais velha, que eu ia sentir isso, aquilo. Não, quando eu encontro minhas colegas, que eu digo muito para minhas colegas, as colegas ligam para mim, mandam mensagem, eu não gosto nem de mensagem, eu gosto de falar, sabe? Aí, a menina diz assim, Amélia, tu tá do mesmo jeito. As que me conheceram aqui no hospital, né? Olha, eu nem aumentei e nem diminuí. Se fosse para começar, eu começava tudo de novo, te juro. Sou mesmo pau para toda obra, vambora. Me chamou, vou, ainda tomo minha cervejinha. Eu tomo. Eu vim para Brasília porque meus pais tinham uma situação muito difícil. Minas pegou um solzão muito triste. E minha mãe tinha 2 tias que trabalhavam aqui em Brasília, desde quando começou Brasília. E aí eu tinha muita vontade de ajudar os meus pais. Aí quando eu peguei uma idadezinha maior, de 15 anos, minhas tias foi lá, me buscou e trouxe para me trabalhar em casa de família. Eu fui trabalhar em casa de família para mandar o dinheiro para os meus pais. Para você ver como Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus fala assim, né, que nós temos que sentir bem e ficar onde nós se sente bem. Então minha mãe, aí quando eu separei do meu ex-marido, porque eu não suportei mais, vivi com ele 26 anos,
Tive esses 4 filhos, criei só, porque ele era só da cachaça e da sinuca. Quando eu vivia com meu ex-marido, eu sempre, eu fui uma pessoa assim, sempre que observei, sempre guardei aquilo que a minha mãe dizia, meu pai dizia. Olha, quando a gente trabalha, a gente tem que ter economia, a gente tem que ver nossa vida para frente, porque para trás já era. Então a gente que trabalha, a gente tem que ver o nosso futuro e ver realmente o que nós queremos na vida. Se é o melhor, se é o pior. E eu sempre falava para meu pai e minha mãe que eu queria o melhor, porque eu já tinha sofrido muito. Então quando eu casei com esse homem, eu sempre observava ele, eu via que ele não queria nada. E eu tive essa filha, e eu falei, e minha mãe sempre falava assim, olha, quando vocês casar, que o marido seja o que for, vocês continuam casados se tiver filho, porque os filhos não têm culpa do homem que vocês escolheu. Então vocês têm que pensar nos filhos, porque os filhos vão sofrer, eles amam pai e mãe, e sempre eles vão sofrer, porque ele quer ver os dois juntos. E sempre eu ficava pensando, agora eu tenho a minha filha, eu vou ter que suportar esse homem. Aí veio outro, eu vou ter que suportar esse homem porque eu tenho meus filhos, eles amam o pai e a mãe. Ele não quer saber se nós dois não deu certo. E foi, E aí o que eu fiz? Arrumei um emprego e deixava a minha filha mais velha com o irmãozinho, deixava as mamadeiras prontas no isopor para ela dar os horários. Por isso que hoje eu valorizo muito a minha filha, porque ela me ajudou demais. E ela fazia direitinho, dava banho nele. Aí o povo falava assim, você não tem medo de matar ele e tudo? Não, tenho não, porque Deus sabe que eu preciso. Né? Não era evangélica, mas sempre acreditei em Deus. E quando eu chegava, às vezes ele estava com o bucho lumiando, tanta comida que ela dava, cheio de talco até nos olhos, mas ela cuidava direitinho. Então hoje, assim, eu olho para minha filha, eu choro muito. Porque minha filha, assim, ela pegou a minha experiência de vida e ela é da mesma forma. E assim eu fui arranjando emprego assim de babá até aprender a fazer alguma coisa, que nós não tínhamos quase nada. Então eu não sabia cozinhar direito, a não ser arroz, feijão e mandioca, fritar um ovo. Então, para trabalhar numa casa de família, de pessoas de condições mais elevadas, tinha que saber fazer alguma coisa. E eu queria muito, mas não sabia. Não sabia cozinhar, não sabia lidar com aqueles móveis, passava pano molhado em tudo. E ela, não, tem um óleo, óleo de peroba, me lembro como hoje. Aí é um olhinho, é assim, põe um pouca quantidade, tira a primeira poeira, depois você vai passando o olhinho de peroba, depois você dá um brilho com a flanela. E fui aprendendo no trabalho. Não sabia, não tinha como aprender, né? Porque não tinha móveis para limpar. Porque depois dela eu já trabalhei em casa, que o patrão batia no meu quarto 3 horas da madrugada, sabe? E querendo entrar para me fazer mal, né? Estupro, esse tipo de coisa. Então eu passei muito por isso, pedi muito para ir embora do emprego. Nossa, mas eu tô contando com você, como é que você do nada pede para ir embora? Eu sinto muito, mas não vou poder ficar. O que foi? Não, eu não tô gostando, tem alguma coisa que eu não tá encaixando aqui. Eu não sabia dar desculpa, né? Porque eu não queria falar. E estudava à noite. Mas eu não sei se é porque a gente passou muita necessidade quando criança, então eu não tinha assim, não aprendia rapidamente. Eu repeti de ano, acho que umas 3 vezes, não no mesmo ano, seguindo. Repetia de ano e ficava chateada demais e chorava muito a respeito, né? Eu queria passar e seguir junto com meus colegas, mas não dava, né? Não conseguia acompanhar, não entrava quase as coisas na cabeça, né? Então, aí eu demorei para concluir o primeiro grau, né? Aí no segundo grau, aí eu já encontrei mais facilidade de aprender as coisas, já sabia ler direito. Então, pegava livro emprestado, que eu não conseguia comprar, pegava emprestado para ficar lendo à noite. Aí me casei, eu ainda estava fazendo segundo grau. Meu marido me tirou do colégio, engravidei, dificultou mais. Quando surgiu essa vaga
no hospital, que é onde eu fiquei até aposentar, eu estava trabalhando e estudando à noite. Trabalhando e estudando à noite. Nossa, os filhos ficavam aí, a Deus dará. Inclusive, um dos meus filhos tinha muita... Quando as pessoas perguntavam assim, como é que era na sua casa? No colégio que perguntava, como é na sua casa, hein? Não sei o quê. Ah, minha mãe sai muito, a gente fica mais jogado lá, que minha mãe... Por que ele não falava? Minha mãe sai para trabalhar. Ele para trabalhar, não falava. Ficava revoltada comigo, né? E o pai que vivia o dia todo, e que eu deixava eles com o pai, e vivia o dia todo, ele nunca via ele dizendo nada ao contrário com o pai. Ele ficava com raiva de mim. Pois é. E era desse jeito. E eu fiquei trabalhando, estudando, até eu fazer um concurso público. Passei antes de terminar o 2º grau. E eu só passei no concurso. Não entrei pela janela, ninguém não foi meu padrinho, ninguém passou mãozinha na minha cabeça, ninguém ajeitou nada para mim. Eu passei no concurso e passei com nota boa. Eu só consegui no agarrão porque eu me esforcei muito para ter nota maior do que as colegas. Porque eu acho que senão eu não tinha entrado. Porque eu queria muito comprar um carro. E comprei. Aí comprei o carro, não tinha geladeira, comprei a geladeira. E fui comprando as coisas que eu tinha vontade. Eu queria mesmo viajar, conhecer outros lugares que eu tinha vontade quando era adolescente, quando estava mocinha, estudando e lia a respeito dos países, dos lugares. Eu ficava curiosa para conhecer e não tinha condições. Né? E conseguiu conhecer algum aí? Ah, já, vários. Fui para a Argentina, é um lugarzinho mais próximo lá. E como é que chama aquele? Porto Seguro, Bahia. Fui em vários lugares na Bahia. Não de uma vez só. Cada vez ia em um lugar. Né? Conheço vários lugares na Bahia, porque eu passava uma semana. Aí dava para dar uma andadinha, né? Conhecer pessoas e os costumes. E eu tinha muita vontade de conhecer lá na Bahia aquela cidade alta e cidade baixa. Eu falei, como assim? Cidade alta, cidade baixa? Aí a curiosidade, né? Aí fui. E esse moço que eu casei com ele, o Edmilson, ele era branco. Da sua cor, assim. O meu esposo mesmo. Quando eu andava na rua com ele só andava comigo de mão dada, né? Lá mesmo no prédio, lá. Aí tinha uma mulher que olhava pra nós assim, né? Aí ele dizia assim, filha, você tá vendo que ela tá olhando? Digo, tô. Por que será? Eu dizia pra ele, você não sabe não? Ele dizia, não. Porque você é branco e eu sou negra. Por isso. É para com isso, Amélia? Eu digo, não. Aí, é sim, é por isso, meu filho. Agora que o pessoal toca mais nesse assunto, né? Que antigamente, eu nunca fui assim, xingada, não me lembro. Estudei de noite, estudei de dia. Sempre benquista com os colegas. Agora, na parte assim de namoro, eu percebia que os rapazes não procuravam a gente assim não, sabe? Para namorar. Eles queriam mais as moças brancas, bonitas, de cabelos longos. Me preocupava que as pessoas tinham rejeição, as pessoas julgavam. Hoje não. Hoje eu tenho o pé no chão e sei que tudo é obra de Deus. Para tudo Deus tem um propósito, tanto faz negro como amarelo, como branco. Tudo Deus tem um propósito. Então, se a pessoa me julgar, me chamar de nega, eu não me preocupo não, sabe por quê? Porque um dia ele vai prestar conta com Deus, aquilo que é feito. Agora que eu entendi o que é racismo, eu vejo que não é só comigo, né? É com várias pessoas. Ainda hoje é mais sutil, né? Mas eu sei que agora é racismo. Ah, sabe, Maria de Lourdes, é que a gente encontrou uma garota, mas que dá certinho, encaixa direitinho. Você não se importa, não? Não me importa, não. Ah, sério? Você não? Não. Tudo bem. Branca, loira, às vezes de olho claro, às vezes não. Mas sempre era uma menina branca.
Aí fui conhecer a Cidade Alta, a Cidade Baixa. Aí fiquei sabendo que lá embaixo amarravam, né, os escravos fujões naquela parte baixa, que era perto do mar. Aí quando eles ficavam muito rebeldes e que desobedeciam muito, aí eles jogavam eles no meio da noite, né, no mar. Como é que foi para a senhora ouvir essa história? Aí eu chorei bastante, né? Eu chorei muito porque ainda hoje eu me emociono, né? Porque ficou um pouco parecido com a minha história, porque eu era rejeitada, né? No colégio, em alguns lugares. Tinha festinha que não entrava, né? Não podia entrar. Por causa da cor. Vestuário. Não combinava, né? Com outras pessoas. Então aquilo ali me tocou. Como é que foi, Lourdes, ter uma vida na pele de uma mulher negra? Difícil. Difícil, né? Mas eu acho que eu passei por isso e superei porque muitas coisas eu não levava em consideração, sabe? Eu falava, se eu for ouvir essas crianças, se eu for ouvir essa minha amiga que está falando isso tudo comigo, eu vou ter que sair do colégio, porque eu não posso, porque muitos dos meus irmãos mal fez o 3º ano primário, né? E não conseguiram nem trabalho, só pegava serviço pesado, de roça, lavoura, e foi muito difícil. Então, só 3 dos meus irmãos, 4 comigo, que conseguimos 2º grau. Aí eu só fico me comparando com as coisas, sabe? Então, eu não me curei ainda, até hoje. Mas só que agora eu já sei suportar melhor. Eu gostava muito de ir nos filmes e que falava sobre navios negreiros, sobre as pessoas da África. Aí que eu fico achando que eles são parentes. Não sei por que essa bobeira. Então, aí eu falava, engraçado, eles usam essas coisas no cabelo, né? Porque lá eles não alisavam cabelo na África, né? E tudo, eles faziam trança, colocavam os turbantes e esse tipo de coisa, né? Então, de vez em quando, eu fazia trancinha no meu cabelo, sem outro, né? E colocava turbantes. Aí depois, quando eu comecei a trabalhar no hospital, as colegas falaram, por que você não alisa o cabelo? Ou então não usa uma peruca. Aí a primeira vez que eu fui alisar o cabelo, derrubou meu cabelo todo, porque era virgem, não tinha costume. Aí derrubou meu cabelo todo, não quis mais crescer, era ruim, mas crescia, sabe? Então não quis mais crescer, aí eu fiquei, mas como é que eu vou pro meu trabalho? Eu trabalho num lugar público, é para receber pessoas, porque toda a vida eu trabalhava com médicos, para receber as pacientes, as primeiras consultas, ou para que fosse internar, ou as consultas mesmo periódicas. Então eu trabalhava direto com o médico na sala. Então eu tinha que ficar mais ou menos arrumadinha, né? Então por isso que eu procurei ir para alisamento. Nossa, me arrependi. Aí depois eu tive que ficar pondo aplique, depois eu comecei a usar peruca para sair para os lugares e para ficar em casa eu fico assim, em casa. E para sair eu ponho uma peruca. Agora eu ponho uma peruca, não aliso mais, porque o meu cabelo ficou tão pouco e curto que não cresce mais, não aumenta, para eu fazer uma outra coisa. Nem usar as trancinhas que eu usava, que eu gostava, não usava. E então... Quando escrevo, não imponho limites. Me derramo, me desvelo. A poesia, então, num ato de ser-se, emenda minha existência com a dela. Somos siamesas, gêmeas, filhas da mesma cepa de tantos pais e mães. Quando escrevo, não me envergonho das minhas vulnerabilidades. A poesia pulsa,
lateja e como sangria corrente, devasta-me do cerne à cerviz. Recomposta das feridas cicatrizadas, sou matéria, obra-prima, raiz. Indecisa, não sei ao certo se crio ou sou mera criadela, caminhante erma de estradas e cerros. Faço da poesia o meu condão. É aqui que me dispo, sendo o que sou. Me revelo, me faço verso e revolução. O que é o amor? O que é o amor?